Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre barroco. Eu espero que vocês estejam bem e estejam firmes no propósito de vocês, porque falta pouco e eu acredito em vocês e sei que lá no final a gente vai colher muitos frutos desse nosso momento. Então, como eu havia falado, a aula sobre barroco, a gente vai ver a origem dessa escola artística, que não envolve somente as artes plásticas, como a gente vê aqui, envolve a literatura, como a Lisiane já deve ter comentado com vocês. Nós temos ali isso tudo inserido num período histórico, e a gente poderia ficar aqui durante muito tempo falando sobre esse tema, porque é um período bem extenso, e mas o meu foco vai ser Brasil nas próximas aulas com esse tema e alguns outros que a gente vai abordar. Então eu preciso trazer essa origem, o princípio, para vocês entenderem como que essa arte é feita aqui no Brasil, as suas diferenças e semelhanças, e pensando daí não só na prova do Enem, que de certa forma é o nosso foco, mas também pensando na questão da brasilidade, na questão de como a gente precisa conhecer o que é nosso para defender e valorizar. Então, nas próximas aulas, nós abordaremos mais esse tema. Mas aqui vai ser algo bem breve. Eu espero que vocês gostem dessa escola artística. Então, iniciando, eu trago sempre um contexto para a gente entender. A gente sai lá do Renascimento, é um período com tradições muito relacionadas ao racionalismo, ao estudo da peça artística. Então, nós temos uma simetria, harmonia, e sempre algo muito sóbrio, sempre uma arte envolvida a razão, a ciência. E aí, a gente pode falar como uma oposição, o barroco surge com sentimentos fortes e justamente porque ele é influenciado pela Reforma Protestante, que é um período em que existem pensadores que trazem novas formas de ver a igreja e contestam o poder da igreja católica. Então, a gente pensa lá em Lutero com as teses, nós pensamos no calvinismo, e isso tudo traz novas formas de pensar, novas influências para a arte, para a vida social, então o pensamento também vai ser influenciado por isso. Nós já temos ali não só a Inquisição que ficou lá, né, no período anterior, mas agora a gente tem uma lista de livros proibidos, porque a Igreja Católica ainda tenta controlar a ciência e os pensamentos que vão contra ela. E isso tudo se dá ali nesse período, que inicia no século XVII, então estamos falando dos anos de 1600, e se estende aí até o século XVIII. Então é um período bem extenso e isso vai acontecer em lugares diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes. A gente inicia pela Península Itálica, porque já é o berço da arte moderna que tem acontecido ali, é onde ocorre toda essa contestação. E aí, como eu falei para vocês, ainda assim existe essa tentativa de controle ideológico por parte da Igreja Católica. Então, a, a, as pessoas que viveram nesse período, sempre vão lidar com pensamentos muito paradoxais, como eu coloco aqui para vocês no contexto. Eles vão se ver inseridos dentro de uma igreja e também vão se ver inseridos dentro de uma sociedade que contesta esses ideais. Então, nós vamos viver com essa dualidade do certo e errado, de seria certo eu contestar a minha fé, contestar o, o que rege a minha sociedade. Então, eu imagino que seja um período, de certa forma, revolucionário. E como eu coloco aqui para vocês, isso tudo sempre vai ser um reflexo das questões religiosas e, com certeza, é mais um demonstrativo do poderio da Igreja Católica, ok? Então, seguindo aqui, é, o barroco surge então nessa tentativa de mostrar esses antagonismos.
ele traz essas expressões fortes do sentimento, das emoções, porque já não tem tanto espaço para aquele raciocínio, para aquela razão que era tão forte no renascentismo. Aqui a gente vai ver que as pessoas não estão preocupadas com estudos e tudo mais, elas estão preocupadas em viver essa dualidade, em ter uma salvação divina e ao mesmo tempo viver em pecado. Então isso aflige muito as pessoas e é o que é colocado na arte, porque, como eu sempre falo, a arte é reflexo do que uma sociedade vive e tudo mais. E aí, lá no renascentismo, a gente tinha comentado sobre o Michelangelo, um pintor, arquiteto, desenhista, que estava além do seu tempo, e era até um dos destaques, e ali a gente já via algumas situações que enunciavam já todo o barroco. Então, eu coloco aqui para vocês para relembrar isso. Ele é precursor, porque ele traz formas e desenhos que já não estão presos nas concepções renascentistas, e ele sempre reforça os dogmas católicos, ele faz obras, né, para a Igreja Católica, justamente por conta da contrarreforma que a Igreja faz, né, consequência da Reforma Protestante. E aí a gente vai ver isso não só na Península Itálica, a gente vê em outros países e inclusive no Brasil, que eu vou trazer em um outro momento. Então, eu trago aqui as características gerais para a gente sempre se atentar a elas quando encontrar alguma obra, encontrar até mesmo os poemas e textos que podem estar presentes na nossa prova. Então, a gente vai ter essa emoção exacerbada, não existe um equilíbrio, então nós temos desarmonia, nós teremos essa arte exuberante, dada muito ao luxo, ao poder. Então, e aí eu coloco até aqui uma figura de linguagem, que é a hipérbole. Imagino que a Lisiane deve ter comentado melhor com vocês, sem dúvida, e para relacionar exatamente esses exageros. E, e aí a gente percebe que todas as técnicas que foram usadas no renascentismo, elas são aprimoradas e, de certa forma, rompidas, porque o claro escuro que a gente via lá anteriormente com tanta leveza, agora ele é abrupto. E daí a gente precisa se atentar a essas características, ok? E aí a gente vai começar com a escultura, que eu trago somente uma escultura, porque são as características que eu enunciei ali anteriormente que estarão presentes em todos os momentos. E isso é muito importante. Eu trago só uma, que é do Bernini. É uma imagem muito. Se a gente não se ater aos detalhes, a gente passa batido e imagina que seja mais uma obra qualquer clássica, enfim. Então, assim, nós ainda temos algumas características que são sim renascentistas, que trazem essa harmonia das proporções do corpo, só que nós vemos uma dramaticidade nessa cena. Então nós temos uma boca aberta, nós temos uma vai além do drama, vai até perto do teatral. E o barroco ele traz essa leveza ao mesmo tempo, porque ele demonstra que como se essa cena estivesse flutuando. A gente precisa perceber que existe uma diagonal que corta, então as obras sempre vão ter ângulos muito sinuosos, diagonais muito fortes e marcadas, e drapeados muito bem feitos. Eu sempre comentei com vocês sobre os tecidos, e aqui a gente percebe que os tecidos eles não caem de forma leve como anteriormente. Eles estão com um movimento mais forte e muito mais pesados também e, e com essas formas angulosas mais triangulares, percebem? Eu acho interessante a gente pensar que, é claro, a gente traz aqui uma escultura, mas não é somente essa. As esculturas, elas sempre estarão, mais uma vez, atreladas à arquitetura, porque nós teremos igrejas e palácios, e toda essa decoração
essa exuberância que eu comentei com vocês anteriormente, ela vai estar presente nessas esculturas e detalhamentos, muitas vezes cobertos de ouro. Então, um douramento muito forte, a gente até percebe aqui a parte de trás, com detalhes em dourado já, e sempre essa imagens muito cheias, sabe? Não tem sempre muito para o excesso. Eu gostaria que vocês vissem, então, daí também a arquitetura, como eu falei, está muito atrelada à escultura e pinturas também, obviamente. E aqui a gente vai ver mais uma vez a construção de igrejas, né, barrocas, porque a Igreja Católica continua financiando tudo isso, mas nós vemos também agora palácios. Nós vimos palácios lá anteriormente no Renascimento, e aqui a gente continua vendo isso, só que são palácios muito mais luxuosos. Um exemplo disso é o Palácio de Versalhes, que eu vou trazer até aqui para vocês verem, de como as construções elas começam a tomar poderes, já dando uma ideia da mudança do poder para as monarquias nacionais. Então, isso vai colocar em xeque não só o poder da igreja, mas também uma aristocracia que está aliada ali com essas monarquias. E aí, de certa forma, a burguesia fica deixada de lado durante um tempo. E é isso a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, né? Então, trago aqui inicialmente a Basílica de São Pedro, para vocês verem. A gente viu lá com Michelangelo que ele faz. Michelangelo? Me fugiu, gente, mas é Michelangelo. Ele faz a cúpula aqui, o projeto, né? Mas toda a construção é muito extensa, então isso atravessa séculos. Então, nós temos uma mistura de estilos aqui, não só renascentistas, mas muito do barroco também está presente com essa construção do Bernini, que é o mesmo escultor ali que nós vimos. Então, a gente vê aqui colunas, uso de estátuas e imagens de santos para reforçar a questão da, da importância de Deus e, obviamente, a importância da igreja, né, para o controle social. E aqui eu trago só essa planta, essa construção da praça, tudo mais, porque é projetada por Bernini, mas a gente precisa pensar que o interior da Basílica de São Pedro, ela também é toda produzida nos moldes barrocos. Então, nós teremos um douramento muito grande, muito uso de ouro, vai ter muita muito luxuoso, sempre vai ser muito luxuoso. Eu não trago aqui porque eu quero que a gente veja isso dentro do Brasil, porque isso tudo vai se refletir aqui no nosso país, ok? Trago, como falei para vocês, então, o Palácio de Versalhes, a gente já tem uma ideia do que é isso, desses douramentos que eu comentei com vocês, então, muita informação, é sobrecarregado, e nisso a gente vê o interior, aqui seria um quarto, né? A gente tem uso desses balaustres, o nome, e isso vai estar muito presente também aqui na arquitetura brasileira. A gente vai ter uma mistura de informações, então nós temos influências greco-romanas ainda, então temos arcos, temos as colunas, como eu mostrei para vocês, frontões triangulares, o uso dos balaustres, como eu falei para vocês, estátuas, o douramento, e isso vai estar em todos os lugares. Vocês percebem que são imagens pesadas, fortes e totalmente oposto do que a gente via até então lá no renascentismo. E esses pesos, essa exuberância toda, esse exagero está atrelado ao às emoções. Gosto de pensar também que se nós temos uma construção de um palácio, de uma igreja, nós não podemos pensar somente nessa construção, a gente precisa pensar nos arredores. Então, nós construímos, como falei aqui para vocês, a praça, né, para as igrejas, construímos jardins, como é o caso aqui do Palácio de Versalhes, porque existe a preocupação de tudo em volta estar nessa conformação, ok?
E é claro, né, quem vai usufruir desses espaços são pessoas com poder. Palácio de Versalhes, como vocês sabem, já é um local ali que é palco de vários cenários dentro das monarquias absolutistas e daí lá para frente das revoluções que trazem aí ideais de igualdade, fraternidade, liberdade e que serão vistos mais para frente. Trago então por fim a pintura um pouco mais extensa, porque nós temos vários artistas e como já no renascentismo nós tínhamos uma individualidade, cada um traz a sua característica também. E aí, como eu falei, nós temos vários artistas em vários locais, em vários momentos. E aqui a gente mais uma vez vai ver as características que eu mencionei anteriormente. Então, aqui não somente vai ter essa questão da religiosidade da Igreja Católica, da Contra-Reforma, não vai ser somente sobre a vida dos nobres, dos reis, mas também vai ter retratos do povo simples em alguns momentos, do povo comum, que mais uma vez atesta como era a forma de vida e como os preceitos religiosos estavam envolvidos nisso tudo. Então, iniciando, eu trago o Caravaggio. Essa pintura está um pouco clara aqui, na verdade, esse fundo. Eu imagino, eu acho que peguei uma imagem que não está tão conforme. Enfim, trago aqui para a gente ver já, então, a questão da retomada de princípios greco-romanos, que já acontece no renascentismo, mas é sempre mais exagerado. Então, nós temos um escuro e um claro muito forte, não existe um sombreamento e uma leveza nessa estrutura. E é interessante pensar que agora a gente não fala somente sobre esses deuses mitológicos de forma a cultuá-los, mas a gente traz eles de forma também humanizada e coloca o Baco doente, que provavelmente tá com malária. A pele dele é amarelada na pintura, tá bem ruim de ver, gente, desculpa. Mas tem a questão da doença, então ali a gente já vê algo dado ao emocional. E vemos também a androgenia feita pelo Caravaggio, que é um dos, imagino que seja o principal pintor barroco da igreja não, desculpa, da Península Itálica. Trago ainda mais uma do Caravaggio para a gente perceber justamente essas oposições e dramaticidade que eu mencionei anteriormente. Então, nós temos uma luminosidade muito forte em certos pontos da obra, e a parte escura em outra, que não ilumina nada, a gente não sabe o que tem por trás dessa cena. Nós temos uma diagonal construída aqui, e justamente esse sinal de. Essa diagonal ela traz uma sensação de desarmonia, assimetria, que é um rompimento lá com a, os preceitos renascentistas. E aí, é claro, a dramaticidade com essas mãos para cima, as faces, e todo o significado que a obra traz por si, né, por ser o sepultamento de Cristo. Trago a seguir essa obra que eu imagino que a partir desse momento seja um marco, porque nós temos uma mulher pintora. As mulheres saíram apenas do espaço de modelos e agora elas ocupam também o espaço de artistas. E até pouco tempo isso não era falado, mas é muito importante a gente mostrar a dificuldade que é de possuir esse espaço, de pertencer a espaços que até hoje são considerados espaços masculinos. Então, achei super importante a gente já equiparar a Artemisia com o Caravaggio. E assim, vocês observem que a obra dela não tem nada de menor ou nada de inferior a obras de artistas homens que se dizem tão renomados. Então,
Ela tem várias obras, eu acho muito legal a gente, quem sabe, marcar uma aula sobre artistas mulheres. E se fosse para eu falar alguma coisa nessa aula, acho que seria: vamos falar sobre Artemisia. Trago aqui mais uma mulher também para a gente saber que não era só Artemisia, mas temos também a Raquel, Rachel, né? E daí a gente precisa, eu aproveito esse momento para a gente lembrar que também não temos obras só sobre mitologia greco-romana ou sobre o catolicismo, mas nós usamos muito a natureza morta, porque as naturezas mortas elas mostram muito da técnica do artista e de todo o seu desenvolvimento, e a escolha da natureza morta é de um valor muito grande quando se pensado na composição estética e, e nas técnicas que esse artista possui. Então, trouxe aqui porque ela coloca uma variedade de espécies de plantas e ela consegue representar aqui um vaso de vidro. Imaginem que vidro é transparente, então uma tinta para ser transparente, ela não existe, ou ela é feita com muito rigor e muita técnica, e é o que ela coloca aqui. Trago para vocês verem, então, a gente já saiu da Península Itálica e a gente inicia com Países Baixos. Então, Holanda é um dos grandes centros desses artistas que agora não trabalham mais com aquele quadro, essa ruptura entre claro e escuro, onde a gente não consegue ver a cena por trás, mas nós temos artistas que trabalham com a penumbra, então essa luz mais amarelada, em que nos permite ver com mais claridade o que está à frente e também conseguimos ver o que está atrás, com certa dificuldade, mas ainda assim conseguimos. É algo como se fosse a luz de velas, percebem? E aí, aqui, como eu falei para vocês, nós temos, é claro, uma representação de uma parábola usada pela Igreja Católica, mas vai muito além disso, porque nós temos a demonstração de homens que existem realmente, de pessoas, cenas narrativas familiares que acontecem, e é muito bem enunciado aqui também. Gosto de pensar nessa pintura um tanto quanto uma tinta suja, então os espaços eles não são feitos com uma limpeza, percebem? Não tem uma cor definida para todos os espaços, são cores misturadas, e gosto de pensar também nessa obra, o que me deixa muito interessada aí, pensando nos significados que a arte pode nos trazer, é nesse acolhimento que o pai faz quando o filho retorna. Então, ele coloca as mãos nas costas do filho como quem o acolhe e o perdoa. E gosto de pensar também nesse pé descalço, sujo, que é mostrado, porque isso significa falência moral. Ele não só perdeu toda a herança que o pai deu para ele, mas ele também acabou com toda a sua reputação. Acho que a gente pode chamar assim. Trago ainda Rembrandt mais uma vez com a lição de anatomia, um dos quadros mais famosos, e para a gente perceber a diferença entre a Península Itálica e a Holanda, por exemplo, porque aqui a gente já não tem tanto rigor da Igreja Católica, então os artistas eles conseguem trabalhar muito melhor com temas científicos, como é uma aula de anatomia. Gosto de pensar nessa luminosidade que vem de cima e deixo o espaço focado na aula. Gosto de pensar nessa curiosidade que tem os estudantes e gosto de pensar também nesse aqui que encara diretamente o observador. Então, assim, como eu falei lá para vocês anteriormente, as características elas estarão sempre presentes e a gente precisa analisar isso dentro da obra. Então, se aqui nós temos um cientificismo, em outra obra nós teremos uma religiosidade. Se em um momento nós temos um tecido muito escuro, a gente vai impactá-lo com esse espaço muito claro. E isso tudo são as características que a gente vê. Mais uma vez, tem uma diagonal aqui,
sempre são elementos bons para a gente conseguir identificar o período. E é óbvio, eu não falo tanto isso para vocês, dos dados que eu coloco aqui embaixo, mas é interessante a gente relacionar as datas. Não precisam ser exatas, a gente sempre coloca uma estimativa, mas é interessante que, se a obra ela vem acompanhada desses dados, a gente consegue, pelo menos, ter noção de que momento histórico nós estamos falando a partir desses números, ok? Trago aqui, então, Vermeer. Ele traz, então, retratos agora do cotidiano, não de nobreza e nem da igreja. A gente traz esse cotidiano das pessoas das vilas, que têm suas funções e seus serviços sempre atrelados aos de mais poder. Gosto de pensar nesse azul que ele faz, que é um azul lindo. Aliás, se vocês quiserem, existe um filme muito legal falando sobre a história dele, que foi muito dificultosa e da mesma maneira ele fez com muito primor todas as suas obras. Esse artista em particular, ele traz o barroco de forma clara. Então, todo o contraste que a gente via no escuro, para daí enxergar a luminosidade do claro, aqui é o contrário. Ele traz essa luz natural, ambientação sempre do interior doméstico, muito relacionado com a vida dele, que sempre está ali naquele meio cheio de filhos, vivendo com a sogra e correndo para ter dinheiro, para conseguir vender uma obra e comprar material para continuar pintando e sustentar toda essa família. Então, aqui, esses retratos do cotidiano sempre estarão mais atrelados à vida pessoal do artista, ok? Trouxe mais uma dele porque é uma das mais conhecidas e é o nome que intitula o filme, que é A Moça com Brinco de Pérola, e aqui ele traz essa parte escura e a luminosidade diretamente nela. E eu gosto de pensar que dá para fazer um diálogo com ela e com a Mona Lisa, por exemplo, porque as duas nos olham e de certa forma as duas podem ser qualquer representação feminina. E, e acho interessante também a gente observar não só o azul que eu comentei com vocês, mas a escolha das cores e a composição e desse brilho colocado na pérola, que tem muito a ver com o barroco. O barroco, o termo significa pérola de formato irregular, porque tem essa sinuosidade, as suas reentrâncias, e não é simétrica, não é harmônica, e vai de total encontro com o que a gente já falou aqui. Então, Moça com Brinco de Pérola é, acho que, uma das formas literais de se falar sobre barroco. Trago aqui, a gente já passa então para a Espanha com o Velázquez, que faz retrato da corte espanhola com as meninas. Então ele traz a infanta e traz todas aqui que acompanham o cachorro como sinal de fidelidade, e ele faz um autorretrato dele aqui, e isso é muito interessante. Além disso, nós temos também o retrato do rei e da rainha no espelho que reflete, como se eles estivessem à nossa frente observando tudo isso. Então, sempre vai também existir esses diálogos com o observador, porque as obras elas não querem somente impactar a questão estética, mas elas querem criar esse diálogo direto com o observador. Não somente pensando, então, aqui no cientificismo, como a gente viu ali naquela aula de anatomia, pensando na questão da Igreja Católica, quando traz as questões de Deus, e aqui como demonstração do poder de uma monarquia, que já anuncia, como falei para vocês, a questão dos absolutismos. E aí eu finalizo a aula trazendo um apêndice desse momento todo, porque conforme a gente caminha com o barroco, essa exuberância, luxuosidade tão forte, ela começa a ser diminuída, e ela traz espaços mais leves, mas não ainda leves, espaços que são carregados ainda, mas que trazem tons
mais calmos, então tons pastéis, como coloquei aqui para vocês, mas o que impera ainda é a questão da frivolidade. A gente vai ter a elegância, vai ter tudo isso, mas e por mais que tenha essa diminuição desse exagero do barroco, os temas ainda serão frívolos. E trago aqui então essa obra final do Fragonard, que também já anuncia as próximas escolas e traz ali tons novos de verde, ele consegue mostrar um momento mais bucólico, algo dado ao arcadismo, e não imaginem que isso é uma cena romântica, porque nós temos aqui, inicialmente era para ser o bispo da igreja balançando essa menina, só que é colocado o seu marido e enquanto ela balança, ela mostra as pernas para o amante. Então, eu acho interessante a gente pensar que a arte ela não serve somente para colocar dogmas e ideologias, né? Mas também serve para criticar muito. E acredito que a partir das próximas escolas a gente vai perceber bastante essa criticidade. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.